Oi, minha gente, eu sou Stefânia Fernandes e este é o Vamos Conversar. Aqui a gente vai ter um espaço para se contar histórias, trocar e aquelas conversas também que a gente precisa ter há muito tempo. E eu tava morrendo de saudade. E para abrir, para começar e dar start, estou com ela, minha queridíssima amiga psicóloga Kisley Urtiga. E a gente vai trazer para vocês a importância de conversar hoje, viu, Kisley? Vamos falar um pouco do quanto é valioso estar do lado de alguém sabendo verbalizar o que a gente sente, viu, Stefânia? Uau, gente, até arrepiei, viu, gente? Porque antes de qualquer tema, qualquer pauta, qualquer história, o que move tudo é uma boa conversa. E hoje a gente vai esclarecer muito sobre isso, viu, gente? Como o simples fato de falar pode curar, conectar e transformar também. Então se acomoda, respira e vem conversar com a gente. Kisley, bora começar? Bora! Vamos conversar, na verdade. Vamos conversar de algo que é, vamos dizer assim, da vida, né, Stefânia? Verdade, gente. A gente precisa saber dizer o que sente. Por que conversar faz tão bem e por que é tão difícil às vezes simplesmente conversar? É difícil porque a gente entra em conexão conosco, é difícil porque o sentimento é difícil de ser traduzido. E é importante que as pessoas saibam que a maior característica é quando a gente aprende uma característica positiva. É aprender a responder e não a reagir. O mundo de hoje, Stefânia, tudo é reação. Muitas vezes a gente não sabe dizer, eu não gostei do que você falou. A gente só bate a porta. A gente só joga algo no chão, a gente só se vira e sai. Isso não é legal. Então, vamos aprender a responder. Você acha que a gente desaprendeu a conversar de verdade fora das telas das redes sociais, aquele olho no olho? Agora, com toda uma tecnologia, a gente acaba, de certa forma, aprendendo a responder ou falar através de emotions, por exemplo. É verdade. Né? Coraçãozinho, foguinho, olhinho. Né? Tem todo um sentido essa legenda. Tudo bem, né? Mas a gente precisa dizer aonde a gente quer chegar. Qual é o interesse, qual a importância e saber efetivar uma comunicação tem sido hoje pauta para treinamento, acredita? Meu Deus do céu, que doido. Conversar é também se ouvir, né, Kisley? Como é que a gente pode equilibrar tudo isso? Falar e escutar também. Se a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue fazer uma tradução melhor do nosso sentir, sabe? Então, a gente precisa ouvir a demanda do outro, entender o que o outro quer dizer com aquilo e não simplesmente já criar uma atmosfera de proteção. Muitas vezes a gente não sabe ouvir porque a gente se protege primeiro. Então, é importante deixar as armas no chão para conectar uma escuta que realmente seja efetiva. Não só ouvir com o ouvido, mas também com o coração. O coração tem sido hoje vamos dizer, uma ferramenta que a gente precisa acessar. E se a gente tem duas mentes, uma racional e uma emocional, o caminho do meio é a gente adequar essa condição de trazer um pouco para essa sensação do sentir, do estar conectado. Coração é uma conexão, né, Stefânia? É verdade, gente. E conversar é terapêutico, Kisley? A gente pode dizer que essa conversa do dia a dia, numa sala de aula, ou no trabalho, ou em casa, pode ser terapêutico? A conversa é terapêutica, a conversa é cura, a conversa é proximidade, a conversa é conexão. Em todos os ambientes, a todo instante, nós precisamos conseguir dizer ao outro o que a gente sente. Nós precisamos estar perto das pessoas que falam menos. Se você é mais espontâneo, se você é mais extrovertido e observa um colega ali que é mais na dele, mais tranquilo, tem que se aproximar das coisas que ele gosta para que ele consiga um espaço em você
para saber essa conexão e fazer essa conexão acontecer. Já é uma dica que eu deixo aqui. Maravilhosa, eu já pego essa deixa, porque tem pessoas que evitam conversar sobre o que sentem, né? E por que que tem essas pessoas? Por que que as pessoas evitam realmente falar sobre os seus sentimentos? Muitas vezes a gente precisa trazer a palavra julgamento para conseguir explicar isso para as pessoas, né? Aquele dedo apontado, né? Isso. O mundo de hoje, a sociedade que vivemos, que estamos inseridos, a cultura, ela olha muito para quem você é, o que você faz, como você se apresenta, sabe, Stefânia? Então, assim, se colocar, se posicionar, tem sido também uma condição, uma ferramenta que tem em poucas pessoas. Poucas pessoas conseguem colocar, de fato, a sua expressão com medo dessa condição de julgamento, né? Nós precisamos validar quem somos acima de tudo. Se a gente não consegue se conectar com a pessoa que a gente não valida essa condição de saber falar, saber dizer e saber se posicionar, levantando a bandeira do que você acredita. E como que a gente pode chegar para alguém próximo, aquela pessoa que a gente se sente confiável para se abrir e começar aquela conversa difícil que a gente está sempre adiando, que a gente sempre está deixando para depois, está colocando debaixo do sofá, debaixo do tapete, e isso vai adoecendo, né? Essa comunicação difícil em todas as questões, desde os relacionamentos, a condições, até de relacionamento paciente, médico, marido e mulher, né? A condição dos companheiros. É importante que vocês saibam que a comunicação difícil, ela é necessária até para esclarecimentos, até para aproximação, para definição, para reorganização. Então, realmente, eu acho que todo dia a gente precisa ter uma conversa difícil. Nossa, eu fiquei aqui pensando, vocês viram que eu fui lá para Nárnia, porque eu fiquei pensando aqui, de fato, como uma conversa difícil pode mudar o nosso dia. Stefânia, às vezes você pede para uma pessoa, me dá uma informação tal, aquela pessoa vai te dizer eu acho. E quando a pessoa coloca o eu acho, ela não tem certeza, concorda? Concordo. Então, é muito importante que a gente consiga conduzir uma conversa com a propriedade do que temos, porque a veracidade daquele dado que a gente dá uma segurança àquela pessoa que está recebendo. Então, veja só, a conversa ela não é só um trocadilho, ela traz uma informação e uma forma de conexão que ela é única. Cada pessoa ela tem uma forma de comunicação. Então, muitas vezes você é tão meiga, linda, mas eu tenho medo de você. Por quê? Porque a comunicação ela é assertiva, ela é segura, ela é ajustada. E isso é algo que eu chamo de resposta, porque as pessoas hoje respondem. Às vezes, uma escuta já provoca uma ansiedade. Um pensamento, eu vou ter que falar com o meu chefe, já provoca uma ansiedade naquela pessoa. Então, são respostas condizentes a condições do sentir, que a gente precisa estar sempre em busca de se perceber, se autoconhecer e se autorregular, E às vezes a falando. gente se segura com medo como que eu posso falar, da reação da pessoa, né? Sim, E a gente cria uma proteção que a gente acaba não sendo a gente ali. Então, quando você tiver que fazer uma intervenção que você sente que é difícil, vá o mais próximo da pessoa que você é, interprete o menos possível. Ai, acho que todo mundo tem aquela conversa difícil, entalada, né, minha gente, que precisa sair. Fica procurando palavras, não procura, fala do jeito que você conhece, que sai, que é o pensamento sai e flui muito melhor. Muito melhor. Bom, o que significa, doutora Kisley, escutar de verdade alguém? Escutar de verdade alguém é trazer uma condição de você captar o que o outro quer te falar, mesmo quando você não quer ouvir aquilo. A gente precisa deixar o outro dizer, mesmo sem ser o que a gente esperava, sabe, Stefânia?
Muitas vezes a gente vai para uma conversa esperando receber uma outra frase como resposta e aquela frase não vem. E quando ela não vem, a gente começa a transformar os nossos sentimentos e os nossos sentidos. Aí entra na condição de reação. Então, saber ouvir é você entender que o outro, ele está ali para ser ele e não para ser o que você espera. Conversar é presença, é estar, né? Não só ouvir. Como é que a gente pode cultivar isso no nosso dia a dia? Ter essa presença ao conversar com alguém, mesmo a gente estando aqui nas redes sociais. Muitas vezes a gente precisa entender quem somos. Hoje é uma das queixas que chega mais frequentemente ao consultório de psicologia. É esse distanciamento que as pessoas têm de quem elas são, sabe, Stefânia? De que configuração é aquela? De por que aquelas coisas estão acontecendo, que tipo de permissão eu dei? E por que eu estou dando esse tipo de permissão? Para que ela existe? Então, nós precisamos entender, assim, quem somos. Quem foi a pessoa que eu me transformei? Que construção é essa, física e emocional, que eu tenho hoje e que forma que eu me apresento? Então, essa é a conexão mais verdadeira que você pode ter numa boa conversa. Chegando ao final dessa conversa, a primeira conversa de muitas que ainda vamos ter por aqui, eu sei que você que está aí nos acompanhando e a doutora Kisley tem sempre aquela conversa que marcou. Eu quero saber qual é aquela conversa que marcou você, a sua vida, que transformou aquele momento ou algo. Nossa, eu tenho uma ligação muito forte com o meu avô paterno. E assim, ele sempre colocava muito claro que a gente não podia ter medo. E eu acho que essa foi uma conversa transformadora. Então, assim, quem conhece a Cuidarte, por exemplo, lá tem uma foto dele bem na entrada, porque é representativo para mim e eu preciso estar sempre lembrando que eu não posso ter medo de nada. Os desafios vão vir e que basta eu conseguir entender que eu sou capaz para enfrentá-los. Uau, gente! Bom, e a gente finaliza o nosso Vamos Conversar compartilhando para vocês que a conversa é um convite e o silêncio às vezes é só o medo de ser ouvido. E que bom que a gente conversou hoje, que a gente vai conversar muitas e muitas vezes. A Kisley vai voltar aqui novamente e que essa conversa de hoje te lembre para você que está nos assistindo aí, que transforma, que renova, que te traz, que te faz ser uma pessoa melhor e que te faz ser uma pessoa com presença, né, Kisley? Isso é transformador realmente para a vida de uma pessoa. Efetividade, gente, efetividade em tudo que você faz, principalmente no que você acredita. Fale. Isso mesmo, não é só o que a gente fala, é o que a gente se permite sentir. Gente, que delícia estar aqui hoje, nesse dia, nessa estreia com a minha querida, que já participou de outras estreias junto comigo. E que se você também gostou dessa conversa e quer conversar também com a gente, curte, comenta, compartilha, deixa a mensagem que eu vou adorar conversar com você e saber o que você tem para conversar. Porque todo mundo tem uma história para contar. Então, vamos conversar. Eu sou Stefânia Fernandes e esse foi o nosso Vamos Conversar.